Então vamos iniciar nossa quarta aula e eu queria saber de vocês o que vocês estão sentindo, se tem feito sentido para vocês toda essa sequência. Eu, assim, particularmente acho que a sequência ela tá vindo muito assim cronológica mesmo, as cartas estão conversando muito até o momento, né? A nossa tríade aqui, né? Vou mostrar para vocês, para quem tá começando aqui dessa aula aqui. Talvez seja um spoiler, né? Mas enfim, a primeira aula a gente fez a mentoria com o lobo e a rosa mosqueta. A segunda foi proteção com o gambá e a magnólia. E a terceira foi inocência, o rato e o botão de ouro. Então esse aqui foi o nosso triozinho aqui da primeira fase da aula. E eu acho que conversou super. Então vamos ver se vai continuar essa conversa ou se a gente vai entrar num novo ciclo agora, né? Porque vão ser 7 aulas e tudo pode acontecer. E eu estou gostando muito de fazer essas aulas para vocês, porque o momento que eu sento aqui é um momento assim de relaxamento, sabe? Porque parece que eu fico super conectada, tanto com a minha essência quanto a essência de vocês. E eu tenho certeza que todo mundo que cai nessas aulas é porque algo aqui quer falar com vocês, né? Então eu acho isso muito especial. Então vamos ver qual carta que vai nos guiar na aula de hoje. Então, gente, a carta que saiu foi a carta 19, a carta da intuição. É o morcego e o elóboro. Acho que é assim que se pronuncia. E olha, eu amei a composição de cores, umas cores mais frias. Vou deixar aqui para vocês tirarem um print. E eu sempre falo para vocês prestarem atenção também nas cores, né? Porque às vezes as cores tá conversando com a gente, dizendo alguma coisa aqui, né? E também o número da carta, essa aqui é a carta 19. E o que ela diz, né? Olha, vamos dizer aqui da nossa jornada, né? Tá, vamos começar aqui, porque às vezes o meu pensamento fica tentando se organizar para falar para vocês. Tava dando aqui uma olhada, o elóboro, ele é uma flor que ele só floresce no inverno. E o que eu percebo disso? O que eu acho que ele quer dizer, né? Que o inverno, ele é um tempo, né? Onde todo mundo tá muito mais recolhido, né? E às vezes é difícil a gente prestar atenção nos detalhes das coisas, né? No detalhe da vida. Porque é um momento muito de introspecção. E isso é muito interessante porque aqui o morcego ele vem falar muito sobre o nosso inconsciente, ele fala muito sobre os nossos sonhos, o nosso lado místico. Místico. Então, vamos juntar tudo isso. O período do inverno. E muito louco porque estamos quase entrando no inverno, né? Agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Estamos uma semana antes aí de começar o inverno. Sempre super bem conectado. Então vamos dizer aqui, o inverno é esse momento de introspecção, né, onde a gente se recolhe. E aí, o que essa carta quer nos dizer? Sobre a gente prestar atenção no que a gente está sentindo, já que esse momento é de recolher e essa flor ela floresce nesse momento, né? Sempre nesses momentos de recolhimento a gente consegue, tem, né? O meu quadro aqui também é o recolhimento. Quem me acompanha faz tempo sabe que esse aqui chama recolhimento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, tem lá no meu site, tá? Na aba projetos. Enfim, sempre tá tendo alguma coisa super assim, encaixando uma na outra, né? Eu amo essas aulas por causa disso. E aqui, voltando. Gente, tem aula que eu fico bem dispersa, vocês já perceberam, né? Mas aqui, o morcego e essa flor aqui, a elóboro. Tem alguma coisa que você não tá prestando muita atenção. E às vezes isso tá vindo assim, ó, em formato de sonho. Às vezes você tá tendo alguns sonhos repetitivos, assim, alguns padrões repetitivos no sonho. Isso pode ser alguma coisa aí querendo te dizer. E às vezes é você mesmo querendo dizer algo pra você mesmo, tá? E então vamos usar
esse momento de recolhimento, esse momento que é o do inverno, que o inverno ele é sempre uma estação mais dura, assim, vamos dizer, né? É uma estação que é muito mais difícil você fazer as coisas, né? Quem ama frio, eu gosto de frio, mas eu gosto do frio mais ameno, por isso eu amo o outono, né? Porque tem uma mescla aí. E o inverno ele é muito mais rigoroso, né? Então, até pra gente se recolher e acessar algumas coisas é difícil, porque é uma coisa muito intensa, né? Uma coisa muito assim brusca. Então a gente tem que ter essa delicadeza de tentar nos abraçar de uma forma muito mais aconchegante e não ser tão duro com a gente mesmo. Sei que algumas pessoas são bem, né, rígidas com elas mesmas e eu acho que essa carta vem aqui para te dizer que vamos usar essa fase do inverno para a gente se acolher, para a gente se entender. Se lá na fase do rato, né, do rato e do botão de ouro, a gente estava começando uma página nova, essa carta do morcego do Enóbano veio contar aqui. Para você realmente seguir uma página aí, para você começar a escrever nela, digo no sentido da vida, né, começar um ciclo novo, você tem que ouvir muito a sua intuição. E como o morcego vem aqui dizer, ele representa muito a noite, né? A noite, o inverno, o sonho, e nosso inconsciente são coisas super subjetivas, são coisas que a gente tem que interpretar. E às vezes essa interpretação é um pouco difícil, porque às vezes vem muito. Como eu posso dizer para vocês? Às vezes vem realmente muito assim, lúdico, né? E é difícil você tentar pegar, e você acha que se eu pegar essa, será que foi isso mesmo que eu senti, que eu interpretei? Será que eu tô interpretando errado? Mas assim, se você tem esse questionamento, que é porque ainda não é realmente aquilo. Então, para você realmente se sentar e ver. E como assim, ela caiu de ponta cabeça, normalmente eu não leio o que ela sentiu de ponta cabeça, mas hoje eu senti que sim. E aqui ela fala muito sobre alguém está atrapalhando você nessa sua jornada, porque se alguém está te ditando regras, você não está ouvindo a sua intuição, né? Porque se alguém está interferindo no seu campo energético, nas suas escolhas, no seu dia a dia, você está deixando de lado de ouvir a sua intuição. Porque às vezes pessoas dão conselhos e são pessoas que nos preocupam, né? Se preocupam com a gente. Mas mesmo assim, às vezes é um ponto de vista dela e o seu é totalmente diferente. E para não magoar essa pessoa, você vai na onda. Mas eu acho que para você não magoar essa pessoa, você tá de certa forma te magoando. Acho que a gente já falou isso em algumas aulas, né? De sempre para você deixar alguém feliz no sentido de ir na ideia dele, você vai estar abafando algo dentro de você. Então acho que esse momento invernal aqui é para você ver se você realmente está seguindo aquilo que você gosta, que você deseja, né? Ou se é por influência de algo que vem de fora. E às vezes, como eu disse, às vezes a pessoa não tá fazendo isso por mal, às vezes ela quer o seu bem, mas, né? Tem até uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês que acho que tem tudo a ver. Conheço uma pessoa que ela já é uma senhora, muito maravilhosa por sinal, e ela mora sozinha, né? E a filha dela mora longe e ela fica preocupada com ela. Só que assim, essa senhora, ela tem a vida dela, tem o seu jeitinho de fazer as coisas e ela gosta dessa rotina dela. Mas a filha dela acha que ela precisa de uma ajuda, que ela precisa que tenha alguém ali acompanhando ela. E para a filha dela, ela tá fazendo algo muito bom, né? Porque tá ali ajudando a mãe. Mas ela não tá, porque ela tá tirando a liberdade da mãe dela. Então, isso é um exemplo muito claro, porque às vezes a gente tem uma boa intenção, mas a gente tá tirando a liberdade do outro. Então, pode ser que alguém que seja realmente alguém que se importe com você não tá vendo isso, porque na cabeça dela tá sendo super, né? Nossa, essa é a solução. Mas às vezes não é isso. E às vezes, gente, vocês podem estar fazendo isso com alguém, tá? Então essa carta aqui, ela vem sempre. As cartas vêm sempre com esse dual, né? Pode ser de alguém para você ou de você para alguém. Às vezes a gente acha que o caminho é legal, mas assim, pra gente, pro outro, a jornada do outro é totalmente diferente.
Então, até que ponto a minha tranquilidade pode ir sem prender ou tirar a liberdade do outro, né? Porque às vezes a tranquilidade de um é como eu posso dizer? É a prisão do outro, algo assim. Então, acho que a carta da intuição, ela fala muito sobre isso, sobre a gente com a gente mesmo e a gente com o outro, pra gente não tirar o que o outro merece, né? Às vezes a gente sempre vem assim, eu queria ter mais liberdade, mas a gente está prendendo alguém, né? E essa prisão, ela pode ser muito sutil, subjetiva, e às vezes a gente realmente não faz por maldade, mas aqui a carta vem nos lembrar que é pra gente prestar atenção. E como ela fala muito sobre o nosso lado mítico, né, nosso lado místico, acho que ela também vem falar sobre nossa espiritualidade, né? E eu quero deixar claro que espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? Até porque eu não falo sobre isso aqui, porque não tem muito a ver com a minha energia. Mas a espiritualidade, sim, é de todo mundo, né? É aquilo que a gente sente com nós mesmos e com a vida. E às vezes a gente pode estar um pouco afastada disso, porque, como eu sempre reforço aqui, às vezes a nossa rotina é tão agitada que nos prende e nos tira de nós mesmos. Então, acho que ter esses momentos mais introspectivos, momentos mais relax com a gente mesmo, procurar algo que você gosta de fazer. Eu sempre gosto de olhar o céu, porque eu acho que é o meu momento favorito do dia. É o entardecer ali no pôr do sol, eu fico encantada. Então é um momento que eu estou ali contemplando, né, a natureza e falando comigo mesma também. Então eu acho muito importante ter esses momentos, porque acho que isso eleva a nossa espiritualidade, né, nosso contato com algo maior. Comigo é com a natureza e você pode achar isso de diversas formas. E se você não sabe qual é o momento de você parar e tentar fazer coisas novas, enfim. E sabe, tem uma coisa que você faz por hobby? Como eu já comentei aqui nos vídeos com vocês, né? Eu voltei a desenhar e antes eu trabalhava com desenho, mas hoje eu tô desenhando pra mim, sabe? Pra me relaxar. E isso é muito importante, muito gostoso, porque tira aquela pressão de que você tem que entregar algo super assim, né? Dentro do combinado para algo que você vai fazer ali, olha, sem pressão, deixar, né, rolar. Então eu acho que a carta aqui ela vem falar para isso, para você aproveitar esse inverno interno e externo, para você descobrir as coisas que você gosta. E talvez seja isso para você escrever. O que você gostaria de fazer? Ou que você já fez, gostaria de tentar de novo? Uma coisa de você com você mesma, né? Com você mesmo. Enfim, faz sentido, galera? Eu acho que as cartas, elas realmente estão conversando muito. E essa é mais uma aula que eu tô bem dispersa, porque é uma aula que, não sei, ela pode ter muitos caminhos e muitos significados. Mas vamos reforçar aqui. O morcego, ele fala sobre a noite, sobre o nosso inconsciente, sobre os nossos sonhos. Aquilo que vem de forma que a gente tem que interpretar. Como é que é o nome mesmo? Eróboro. É meio difícil falar. Ele é o desabrochar dele no inverno, na estação mais rigorosa do ano. Então ele fala muito desse recolhimento. E esse recolhimento para nos acolher. Aí vocês podem usar também as cores, esse roxinho, esse verde, o marrom, esse tom escuro do fundo da carta. O que isso desperta em você? Eu amo essas coisas mais escuras, assim, esse contraste mais pras cores frias. Não sei, elas falam muito comigo. O que ela fala com você? Esse morcego também, que ele tá aqui, olha, ele tá acordado no meio de uma floresta, talvez, não sei. Sabe, vocês podem pegar vários pontos para começar a escrever. E reforçando, né? Você não precisa escrever nada muito coerente. Pode começar de onde você quiser, não precisa ter um contexto. Só escreve o que você tá sentindo, tá? Essas aulas é para isso, para você deixar fluir tudo que tá aí dentro através do tema que eu venho aqui propor para você. Pode ser as cores, pode ser as imagens, o animal, a planta, o significado da carta, enfim. O que eu falei aqui para vocês. Pode ser, né, que nem eu contei aqui uma história, né, para simbolizar. Pode ser que você também tenha alguma coisa que você presenciou que faz sentido, pode ser um start aí para vocês. E não tem regra de texto, tá? Pode ser um texto totalmente desconecto. Você pode fazer um poema se você quiser, uma crônica, não importa, tá? Pode ser só frases, fragmentos.
Aqui realmente é sempre livre mesmo para você deixar fluir o que tá aí dentro. E eu achei muito simbólico, né, ser uma carta invernal, porque estamos quase chegando no inverno. E vamos ver como é que vai ser as próximas, né, porque logo mais eu já vou gravar a quinta aula e vamos ver o que ela vai nos falar. E é isso, gente, tô colocando as cartas aqui separadinhas, né, porque no final do da nossa oficina eu vou vir contar pra vocês. E provavelmente ela como um todo também vai ter uma mensagem aqui pra gente. E aí, gente, quem começou, né, nesta aula e tá meio perdido, eu tô usando este oráculo aqui nessa oficina, que é o Guardiões da Floresta, da Jessica Rhodes. E é uma edição da Dark Side, tá? Do selo da Magicai. Ai, que lindo, né? E aqui tem umas cores quentes, mas eu também fico encantada. Enfim. E a caixinha dela é assim, ó. Linda, né? Tem até um vídeo aqui que eu mostro detalhes, tá? Dela. Vou deixar até aqui no box de descrição pra vocês. E reforçando que eu tô fazendo as aulas aqui com vocês. Tô usando esse caderno aqui que tá dando super certo. E aí no final também eu mostro pra vocês algumas coisinhas, mas eu sempre deixo aqui nos comentários um trechinho do texto que eu fiz, porque eu acho muito legal comentar assim. E eu espero muito que vocês também comentem trechos aí do texto de vocês, pode ser só um pensamento do que você achou da aula. Fiquem à vontade para compartilhar o que vocês quiserem, mas eu sempre tô assim, esperançosa da gente criar uma comunidade aqui nos comentários, né? E quem sabe a gente consegue fazer um evento presencial. E sempre coloca aqui também da onde você é, porque pode ser que a gente consiga fazer em outros lugares sem ser aqui em Analândia, né? Onde tiver meu público, a gente pode tentar organizar algo presencial. E me conta também se vocês estão se identificando com a carta, estão se identificando com essa jornada aqui, ou se alguma coisa ainda não faz muito sentido para vocês, porque as cartas elas podem dizer algo que já passaram, algo que já passaram? Então, coisas que já passou, algo que você está vivendo no momento, ou algo que ainda vai acontecer. Então, é uma coisa muito assim, oscilante, né? É você que vai se encaixando aqui para ver se faz sentido ou não. E eu usei muito a palavra reforçar, né? Porque acho que tudo aqui, ela tem um propósito. Então, é bom a gente estar sempre lembrando, pra gente não esquecer, porque a gente esquece, tá? Às vezes são pequenas coisas e às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? E é isso, gente. Espero muito que essa oficina seja aí um carinho no coração de vocês, seja esse quentinho aí nesse inverno e que saiam escritas lindas. Então a gente se vê, se lê e se inscreve na próxima aula.